Olá, tudo bem? Chegamos ao último capítulo desse livro que nós temos estudado aí durante tanto tempo, o capítulo 22, cujas palavras são as últimas de Jesus à sua igreja. Vimos João conduzindo de cena em cena a Cristo e o cuidado dele por seu povo. Nós vimos as perseguições cruéis e amargas pelas quais a igreja passou, passa e ainda vai passar. Apesar de que Jesus promete que a igreja sempre triunfará sobre os seus inimigos. E a inspiração que a igreja tem sido impulsionada para frente é a promessa de um lugar quase que inacreditável, né? Um lugar além do pôr do sol, algo muito lindo. A certeza de que Jesus voltará tem sido a nossa bem-aventurada esperança. Vamos então ao verso 1 que diz: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O texto aí fala sobre o rio da água da vida. Quantas pessoas não dariam fortunas, dariam milhões por uma dose dessa água que prolonga a vida? Mas na nova terra, esse líquido precioso não vai ser vendido, vai ser dado gratuitamente a todos que o quiserem e também em abundância. A fonte desse rio vem do trono de Deus, como diz o texto aí. Todas as nossas fontes provêm de Deus por meio da mediação de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Essa água aí diz que é clara como cristal. O ser humano tem se preocupado não só com a qualidade da água, mas também com a sua escassez. São feitas aí propagandas educativas para o uso consciente da água. Alguns cientistas dizem que daqui a alguns anos não haverá mais água potável, mas quando Deus restaurar essa terra, vai haver água pura e límpida como cristal, fluindo pelos rios. Todas as fontes de conforto terrenal são lamacentas, mas essa não. Essa é lutar, é refrescante. Essa água dá vida e preserva a vida daqueles que bebem dela. No verso 2, nós lemos: No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. O texto aí fala sobre a árvore da vida. No jardim do Éden havia uma árvore da vida, como está registrado lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 9. Por causa do pecado, o ser humano foi impedido de comer dessa árvore. Mas na cidade de Deus há uma árvore da vida. Essa árvore da vida fica no meio da praça, de uma a outra margem do rio. Ela possivelmente lembra uma figueira, por ter mais de um tronco. E ela dá muitos frutos, muitos tipos de frutos, 12 pelo menos. Ela não é estéril e nunca vai ficar sem frutos. Ela não somente produz uma variedade de frutos, como está sempre frutificando. Ela não é uma árvore apenas agradável, mas é também uma árvore revigorante. Ela parece conter alguns tipos de vitaminas ou de enzimas que previnem o envelhecimento. Os poderes curativos de seus frutos previnem todos os tipos de doença. Nela, os santos encontrarão saúde e felicidade e um remédio para todas as suas antigas enfermidades. Eles serão preservados na mais saudável e vigorosa condição. Que bênção será! Verso 3, nós lemos: Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Que maravilha! Não haverá mais maldição. Quando Adão e Eva pecaram, a terra sofreu 3 maldições. A primeira maldição nós encontramos em Gênesis, no capítulo 3, dos versos 17 a 19. Diz o seguinte: E ao homem disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. O homem passou a se cansar ao trabalhar na terra. Antes do pecado, não. Ele sentia prazer em trabalhar. Também a terra começou a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, folhas secas. A morte passou não só aos seres humanos e animais, mas também à natureza. A segunda maldição nós encontramos em Gênesis, no capítulo 4, verso 12, que diz o seguinte: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. A terra também passou a se cansar, não somente o homem. Ela perdeu a sua força, ficou doente e agora necessita de cuidados especiais, de remédio para continuar produzindo. E mesmo assim, com todo o cuidado que se tem hoje, os frutos são de tamanho e de qualidade também inferiores ao que Deus criou originalmente. A terceira maldição nós encontramos em 2 Pedro, no capítulo 3, versos 5 e 6, que diz o seguinte: pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já de idade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Então, não bastando as perdas anteriores que a terra sofreu, o homem continuou a pecar. E aí sobreveio a terceira maldição. O mundo de então, que era bonito e perfeito, pereceu afogado nas águas do dilúvio. E como tudo que morre se deforma, a natureza também se deformou. Passaram a existir crateras quando as águas do dilúvio baixaram, as pedras, que são os ossos da terra, começaram a aparecer e ficaram expostas, e outras deformações mais. O livro História da Redenção, a página 58, diz o seguinte: o puro e amável jardim do Éden, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permaneceu até que Deus se propôs destruir a terra pelas águas do dilúvio. Deus plantara o jardim do Éden e o abençoara especialmente, e em sua maravilhosa providência removeu-o da terra e o fará voltar outra vez, mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. Deus se propôs preservar um espécime de sua perfeita obra criadora, livre da maldição com que amaldiçoara a terra. Quando essa terra for restaurada, o pecado terá sido destruído e nunca mais ele voltará. A raça humana já terá experimentado o suficiente do pecado. Deus promete em sua palavra que ao destruir o pecado, ele mesmo consumirá de todo, não se levantará por duas vezes angústia, como registrado em Naum, no capítulo 1, verso 9. O Antigo Testamento termina com o anúncio da vinda de Jesus. Lá em Malaquias 4, versos 1 e 2, lemos: pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.
E o livro do Apocalipse começa com um anúncio semelhante. Lá no capítulo 1, verso 7, nós já estudamos, diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O anúncio do Antigo Testamento termina com uma maldição. Diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Enquanto que no Novo Testamento nós temos a promessa de que não haverá mais maldição. No verso 4 nós lemos: E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Nesse mundo de pecado, nós não temos o privilégio de ver a face de Deus. Nós gostamos de conversar com pessoas queridas e muitas vezes conversamos por telefone para matar a saudade. Mas há necessidade de nós vermos as pessoas que amamos pessoalmente. E na nova terra, nós viveremos tão perto de Deus que poderemos olhá-lo face a face. Embora poderosa e inteligente, também é uma face querida e amistosa. O seu nome vai estar em nossa fronte, porque nós estaremos selados com o selo de Deus. A sua lei vai estar escrita também em nossa mente. No verso 5 nós lemos: E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, a citação de que na nova terra não haverá sol, porque a glória de Deus excede muitas vezes ao brilho do sol. E essa glória é que iluminará toda a terra. Esse astro que muitos por tanto tempo adoraram erroneamente, contradizendo as ordens de Deus, não vai mais existir. Não vai mais haver noite também, porque a presença de Deus estará conosco para sempre. O texto fala que os salvos reinarão pelos séculos dos séculos. Aí vemos a promessa de que nós viveremos para sempre. Não haverá mais morte. Não teremos mais que nos despedir de nossos entes queridos e dos nossos amigos também. Não vai mais haver dor, mas somente o bem, somente a paz. Que venha logo esse dia maravilhoso, não é verdade?